Abra sua Bíblia, Hebreus capítulo 12, palavra de Deus, Hebreus capítulo 12. Verso 1 ao verso de número 3. Hebreus capítulo 12, verso 1 a 3. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, da vergonha, e está sentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmaiando em vossas almas. Deus, obrigado pela Tua palavra, podemos abri-la nesta manhã, meditar nela. Obrigado porque a Tua palavra é a verdade e tem nos dado uma caminhada segura como igreja Tua aqui, até chegarmos na glória. Edifica a nossa vida, fortalece a nossa fé em Cristo Jesus. Amém. Queridos, temos visto a nossa caminhada de fé, vimos a nossa unidade na fé, nós somos um só corpo em Cristo Jesus, há um só Deus que está sobre a igreja, age por meio da igreja e está conduzindo a vida de cada um de nós na nossa existência. Vimos a comunhão da fé, onde Cristo Jesus nos convida a participar da mesma mesa. Estamos unidos espiritualmente, somos a noiva, a igreja de Cristo. Vivemos na comunhão dos irmãos, estamos unidos uns aos outros até chegarmos na glória. Hoje, propriamente, vamos ver a corrida da fé. Temos que passar um tempo aqui na terra, e esse tempo tem que ser vivido num recurso que Deus nos deu, e esse recurso se chama fé, a capacidade de crer, de sentir e de fazer as coisas com base nele mesmo, Deus. A corrida da fé é um tempo que nós temos aqui na terra e teremos que trilhar. Alguns um pouco mais, outros um pouco menos, algum com mais tranquilidade, outra com mais dificuldade, mas todos nós haveremos de passar um tempo na terra. Esse texto que lemos, o texto de Hebreus capítulo 12, fala a respeito de algumas definições claras daquilo que nós devemos fazer como aqueles que estão vivendo dentro de uma corrida, dentro de um momento onde a fé é o único recurso que eles têm para continuar firmes no propósito que Deus estabeleceu para nós, servos de Deus, igreja do Senhor Jesus Cristo. Ele utiliza, olha a sua Bíblia, o capítulo de número 11, o exemplo do Antigo Testamento. Abel viveu pela fé, Enoque viveu pela fé, Noé viveu pela fé, Abraão viveu pela fé, Isaac viveu pela fé, Jacó viveu pela fé, Sara viveu pela fé, Abraão, Isaac, Jacó, José, Moisés viveram pela fé. O verso de número 24, Moisés viveu pela fé. O verso de número 31, Raabe, a meretriz, viveu pela fé. O verso de número 33, os quais, por meio da fé, subjugaram reinos, praticaram a justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a violência do fogo, escaparam do fio da espada, da fraqueza tiraram força, fizeram-se poderosos em guerra, puseram em fuga exércitos e estrangeiros, mulheres receberam pela ressurreição os seus mortos. Aí tem um ponto, verso de número 35, alguns foram torturados. Essa parte aí eu não gostei não, pastor, vamos pular. Não dá para pular, meu irmão, tem que ler tudo, né? Alguns foram torturados, não aceitando o resgate para obter superior ressurreição. Outros, por sua vez, passaram pela prova de escárnio e açoite, sim,
até algemas e prisões. Pastor, para com isso, não lê esse negócio. Aí lê o 37, foram apedrejados, provados, cerrados ao meio. Ai, pastor, isso está na Bíblia? Está na Bíblia, irmãos. A corrida da fé, às vezes, vai fazer com que você seja cerrado no meio. E não tem problema nenhum, ele continua dizendo, né? Andaram peregrinos, vestidos de peles de ovelhas, de cabras, necessitados, afligidos, maltratados. Que coisa terrível deve ser estar nessa segunda lista de testemunhos de homens que viveram, homens e mulheres que viveram pela fé. Então a gente gosta muito do primeiro parágrafo, mas o segundo parágrafo não é para nós, por favor, né? A igreja não precisa disso. Acho até que esse texto aí não é muito fiel à caminhada cristã aqui na terra, na minha interpretação. Então, cuidado com os textos que nós escolhemos, que nos traz prazer e alegria na caminhada da fé. Talvez você seja um dos convidados a ser cerrado pelo meio. Deve ser uma morte terrível, humanamente falando. Deve trazer muitas dificuldades para o entendimento daqueles que lhe são próximos. Poxa, que coisa, meu pai foi cerrado ao meio, né? E viveu pela fé. Então, o referencial não é a maneira como você vai morrer, ou como você vai viver. O referencial é a fé que Deus lhe deu para viver. Então, tempos difíceis poderão chegar. E talvez o resultado da sua fé seja o resultado do segundo grupo. Qual é o problema? Qual é o problema? Você correu a corrida da fé? Pois é, todos esses, tanto o primeiro grupo como o segundo grupo, viveram pela fé. E o testemunho deles diz, aí o verso 38, homens dos quais o mundo não era digno. Por quê? Porque viveram pela fé, na verdade deveriam estar na glória, mas vieram aqui para a terra e passaram o seu tempo aqui. Viveram pela fé, errantes pelos desertos, pelos montes, pelas covas, pelos antros da terra. Ora, todos estes que obtiveram bom testemunho por sua fé, não obtiveram, contudo, a concretização da promessa. O ponto final não foi estabelecido. Verso 40, por haver Deus provido coisa superior a nosso respeito. E agora ele está falando de mim e de você. Para que eles, sem nós, não fossem aperfeiçoados. Nós temos um grande estádio, e onde os heróis da fé estão assentados nas arquibancadas, e nós somos os corredores. Então eles estão dizendo para nós, corram, porque nós já corremos, nós já completamos a nossa carreira. Agora é a vez de vocês correrem a corrida da fé. Façam isso e olhem para nós. Hebreus capítulo 11, olhe como a nossa história foi vivida intensamente pela fé, uns do grupo A, outros do grupo B, mas todos nós obtivemos a bênção de viver pela fé em nosso Salvador Jesus Cristo. A gente entra no capítulo 12, e aqui tem 4 verbos que eu quero que você guarde: desembaraçar, correr, olhar firmemente e considerar. Primeiro dessa caminhada, dessa corrida, portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, estes do capítulo 11, desembaraçando de todo peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. E o primeiro verbo diz que a gente deve se desembaraçar. Nós somos assediados por algo que quer nos colocar numa subcondição de fé.
Ora a fé funciona, ora a fé não funciona. Ora a fé é presente, ora a fé não é presente, mas ela é um recurso de Deus para que a gente corra a carreira da fé. Então eu tenho uma missão primaz na corrida da fé. É tirar o peso. É como se você fosse por uma prova de natação vestido com seu terno, igual o pastor aqui, né? Então você tem tremenda dificuldade de dar braçadas. Por quê? Porque a roupa pesa, a água dentro da roupa enchendo, faz um sobrepeso sobre a sua vida, sobre a sua carreira. Você não vai muito longe, você não vai aguentar. Então existe uma vestimenta própria para você atravessar grandes mares. Você deve estar desprovido de toda carga excessiva. E a própria presença dessa roupagem há de dificultar a sua caminhada, a sua prova, você cumprir a sua carreira. Então tire todo o peso e todo o pecado, a manifestação e a presença do pecado vai ser uma constante até chegarmos na glória. E o peso são aquelas intenções que nós mesmos a produzimos. Preste bem atenção. A fé é um somatório de crer, de sentir e de fazer. Você crê? Não, eu creio, pastor. Eu creio em tudo que está escrito. Eu creio que Jesus Cristo é meu Senhor e Salvador. Eu creio que eu sou membro da igreja. Eu creio que eu vou para a glória. Tenho certeza da minha salvação. Está tudo bem. Eu venho para a igreja, eu estudo a palavra, eu faço boas obras, eu cuido do necessitado, eu me proponho a estudar a palavra, a dar aula, eu me proponho a ir para missões, eu faço muitas coisas pela fé. Mas o que eu sinto? O que você sente? Quais são os seus sentimentos? Como está a sua saúde mental? Como está a tua cabeça? Você está cuidando da sua cabeça? Sua cabeça está bem? Seus pensamentos estão em ordem? Os seus instintos estão adestrados? Você tem limites estabelecidos no seu sentir? Você administra o seu sentir? Você é capaz de vencer as suas paixões carnais? Você está trabalhando isso com muita habilidade? A sua mente está domada pelo Espírito Santo de Deus. E você é um agente da operação do Espírito no domar da sua mente. Então tome cuidado, meu querido, porque essa é a hora muito difícil. Você vai bem no crer, você vai bem no fazer, mas você vai muito mal no tratar aquilo que você pensa. Então esse é um grande perigo, onde o mundo, o peso e o pecado produzem em você um sentimento paralelo ao sentimento da presença da fé. Você tem uma vida cristã normal para viver. Você vai cumprir a normalidade dessa vida. Você não precisa ser uma excepcionalidade. Você não precisa ser um show. Você não precisa de belos discursos. Você precisa fazer exatamente aquilo que Deus espera de você na sua história aqui na terra. Então trato bem o crer. Sou hábil, estudo, tenho 200 livros, ouço 200 palestras, sou muito bom nisso. Eu faço muitas coisas. Quantas coisas tem para fazer no Evangelho. Olha que beleza, como eu produzo para o Evangelho. Mas eu vou muito mal quando eu fecho a porta do meu quarto e tenho que ficar com os meus pensamentos. E nessa hora eu digo, meu querido, procure alguém qualificado para te ajudar. Não caminhe sozinho. A sua mente está em grande perigo. Então, queridos, desembaraçar é fundamental para que a gente continue bem na carreira da fé. 2, correr. A corrida é com perseverança
Então, eu nunca fiz a maratona, né? Mas eu acho bonito quem faz. Mas acho que também nunca vou fazer, não dá mais para fazer isso, né? Mas é uma corrida de 42 quilômetros. E li muito sobre isso porque eu acho interessante o projeto de um atleta querer correr 42 quilômetros. E existe um momento nessa corrida onde há uma mudança, onde a pessoa para de consumir o glicogênio e começa a consumir a gordura. E esse é o momento onde o corpo humano entra em transe. E a pessoa precisa continuar correndo. A musculatura não responde, a mente começa a travar, diga, é hora de parar, acende uma luz vermelha, e a pessoa começa a ter vertigem, ela tem que continuar a corrida. E há uma mudança, um clique ali. E aqueles que não estão preparados para isso, é a hora dele desmaiar, é a hora dele cair no chão. Então, preparados estão para perseverar. E nós estamos muitas vezes na vida cristã e na corrida cristã, nesse interim, nessa hora de transferência, onde o que vai nos alimentar é outro recurso. E nessa hora, exatamente nessa hora, se você não está preparado, mental, física e espiritualmente, você é um grande candidato a cair no chão e ficar ali prostrado. Então, queridos, perseverar está muito mais ligado à nossa capacidade de nos relacionarmos com o recurso de fé que temos do que qualquer outra coisa. É hora de viver com base somente na fé. Olhar firmemente. Sim, existe um ponto de chegada. Olhar firmemente para o autor e para o consumador da fé. Quando ele diz olhar firmemente para o autor e consumador da fé, você olha para a cruz, o sofrimento, o autor, aquele que trouxe a fé até nós. E você olha para o trono, a glorificação de Cristo. E aqueles que olham somente para a cruz têm um Jesus derrotado, mas aqueles que olham para a cruz e para o trono têm um Jesus vitorioso. Olhar firmemente para a cruz não é olhar só para a capacidade que nós temos de sofrer pela fé, mas a certeza que nós temos da glorificação em Cristo Jesus. E considerar, esse considerar talvez seja o ponto da fé que sente. Você veja lá, considerai, pois, atentamente aquele que suportou, preste atenção, meu querido, suportou o quê? Tamanha oposição de pecadores contra si mesmos. Então, quem vive pela fé, vive num constante contraditório. O pecado sempre vai querer nos colocar presos na parede. Aquele que suportou tamanha oposição de pecadores contra si mesmos. Este é Jesus. Considere Jesus. E eu não estou falando de algo escabroso, mas eu estou falando do cotidiano. Você é convidado a viver pelo pecado constantemente, mesmo tendo uma caminhada de crer e de fazer. Você crê, você conhece, você faz, você produz em prol do Evangelho, mas a sua mente está corrompida. E o belo crer e o belo fazer vão levar você para o inferno, porque você só crê e faz, você não sente como deve sentir. A sua motivação não é a cruz e a glorificação de Cristo, mas a sua motivação é o seu eu, o quanto eu creio e o quanto eu faço. E nessa hora você é um grande candidato ao inferno, porque você vê exatamente aquilo que Satanás esperava que você fizesse. Sua mente não está bem com Deus, pois você precisa tratar disso. E procurem pessoas qualificadas. O seu orar não vai resolver. O seu ler a Bíblia não vai resolver.
Você tem que cuidar de você mesmo. Sabe para quê? Para que você não desmaie, como aquele que não soube se preparar para a corrida. Pensou que era tudo flores. E você não tenha uma fadiga final que vai dizer, não consigo correr mais. Que Deus abençoe a sua palavra. Amém.